Olá, graça e paz. Que Deus abençoe, né, a sua vida, quem está me assistindo. Que as bênçãos do céu recaiam sobre a sua vida, sua família, ministério, casamento, vida conjugal, profissão, trabalho. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, eu sou formado em teologia. Já fui presbiteriano, já fui católico, sou da Igreja Batista, sou formado em teologia. É, E eu estou aqui gravando sobre a pedido do meu top 10 de pastores e teólogos e escritores batistas, que é a minha denominação, né? Deixei por último. Falei dos católicos, falei dos pentecostais, falei dos presbiterianos, falei de alguns congregacionais e metodistas wesleyanos e esqueci dos batistas, né? Então, tem uma lista aí de teólogos conhecidos e nem tanto. Tomei por base esses livros aqui, né? Breve História dos Batistas, J. Reis Pereira, da editora Juerp, tá? História dos Batistas no Brasil, J. Reis Pereira, Juerp, ok? Quem são eles? Batistas, luteranos, adventistas, metodistas, pentecostais, mórmons, testemunhos de Jeová, católicos romanos, luteranos, episcopais e outros, ok? Também tem aqui em mãos, tem em PDF também. Alguns livros aqui, a maioria tem em PDF. A Doutrina do Espírito Santo, parecer da Comissão dos 13, da editora Juep, ok? História da Igreja Cristã, W. Walker, editora Haste, volume 1 e volume 2. Breve História dos Batistas do Brasil, José Alves Feitosa. Tá? E muitos outros livros também, que falam sobre a história da igreja, né? E os meus teólogos batistas top, preferidos, Asa Ruth Crabtree, que foi professor, né? Asa Ruth Crabtree. Silas Alves Falcão, que foi professor do Seminário Teológico Batista do Recife em 1937. Antônio Neves de Mesquita, que foi padre católico, e depois foi professor de teologia, teólogo batista, e foi criado em Portugal, Manaus, Belém do Pará. W.C. Taylor, né? William Carey Taylor. John Mann, que escreveu a Bíblia e como ela chegou até nós, estudou e se formou no Instituto Moody. Stephen Lawson Watson, de 1896, tá? Guilherme Kerr, que escreveu sobre missões, Velho Testamento, alta crítica, baixa crítica bíblica. R.S. Driver, que escreveu sobre Velho Testamento, professor de Velho Testamento. Huberto Illman, que escreveu, deixa eu ver aqui o livro dele, tá? Aqui o livro dele aqui, né? Livro dos Livros, editora Juerp, Humberto Iman Hester, teólogo batista, ok? E muitos outros aqui. José Feitosa, José Alves Feitosa, que escreveu esse livro aqui, né? Breve História dos Batistas no Brasil, ou do Brasil, José Alves Feitosa, da editora Juerp, ok? W.C. Taylor, que escreveu o Dicionário do Novo Testamento Grego, Vocabulário Grego-Português, editora Juerp,
a extinta editora Joep. Então tem várias aqui. Salomão Luiz Ginsburg, que foi teólogo batista, pregador, pastor batista, missionário. Nelson, Teodoro Teixeira, ok? Oswaldo Ronis, que escreveu sobre os batistas letos, né? Dos letões, da Letônia. Carlos P.F. Novaes, que é um pastor novo, né? Carlos P.F. Novaes. Utai Macéia Nunes, ok? Célio Garcia, Diego Ramos, A.B. Oliver, Manuel Avelino de Souza, que foi pastor da Igreja Batista de Niterói, né? Foi presidente da Convenção Batista Brasileira. Paul Akin, Greg Allison, todos eles teólogos batistas, né? Conhecidos e nem todos. João Barreto da Silva, Valdemar Zarro, que foi o primeiro pastor batista, né? Da primeira igreja batista em São Gonçalo. Arides Martins da Rocha, ok? Francisco Cerqueira Bastos, Edgar Barreto Antunes, Joaquim de Paula Rosa, que foi pastor batista lá em Niterói, ok? Nilson Darmásio, Ebenezer Soares Ferreira, que foi pastor, né? Foi professor de teologia, teólogo batista, foi pastor na igreja batista aqui de Calabouço, né? Organizou a igreja, muitas igrejas são da Barra, foi professor do Seminário do Sul, Seminário de Niterói, né? Ebenezer Soares Ferreira, Aécio Pinto Duarte, Gessi Fructuoso, Vanderlei Batista Marins, que dispensa comentários e apresentação, né? Grande teólogo, pastor batista. Heber Silva, ok? Hudson Galdino da Silva, Marcos Lopes, Dário Braga, Irênio Chaves, Sócrates de Oliveira, né? De Souza, que foi da Convenção Batista, né? Brasileira, Convenção Batista Fluminense, Oséias Dias Gomes, José Rego Nascimento, Francisco José da Silva, que foi pastor lá no Espírito Santo, Elias Brito Sobrinho, foi pastor batista na Igreja Batista de Brasília, William Buck Begbie, né? Que foi pioneiro, né, no trabalho batista no Brasil. Adoniran Judson, Edgar Y. Mulins, que foi um grande teólogo. Desculpa aí, eu estou muito gripado. Walter, acho que é assim que se fala o nome, Rauschenbusch. Martin Luther King Jr., que foi um pastor americano, pacifista, que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Billy Graham, ou Billy Graham, que foi um pastor, evangelista, conferencista internacional, ganhador de almas, pastor batista. Franklin Ferreira, um pastor, teólogo batista reformado, que escreveu sobre teologia sistemática. Professor Franklin Ferreira escreveu sobre história da igreja, né? Russell Philip Shedd, Dr. Shedd, que nasceu em novembro de 1929 na Bolívia e faleceu em novembro em São Paulo, né? Nasceu em novembro e morreu em novembro 2016, que nos deixou, saudosa memória, Russell Philip Shedd, Dr. Shedd, chamado Doutor Bíblia ou Doutor Teologia, PhD em Teologia. Escreveu A Solidariedade da Raça,
baseada em Romanos capítulo 5, a justiça social, a interpretação da Bíblia, disciplina na igreja, escatologia do Novo Testamento, livro do Apocalipse, reflexões sobre as revelações de Deus, fundamentos bíblicos sobre o evangelismo, ok? Harvey Cox, pastor batista, né? John Bunyan, que escreveu O Peregrino, teólogo batista. Andrew Fuller, ok? Benjamin Kitt, Andreas Roger Wilson, Charles Spurgeon, o Spurgeon, 1834, nasceu e morreu em 1892, né? Andrew Fuller, já falei. John Gill, tá? John Ledley Degg, J.L. Degg, que escreveu Teologia, Manual de Teologia. James Boyce, ok, que foi professor e fundador do Swinton Seminário Batista, né, do Sul. Júlio Zabatiero, Rafael Zambrotti, Israel Belo de Azevedo, Delcir de Souza Lima, professor do Seminário Batista de Niterói, Darcy Duzilek, ok? Luiz Saião, pastor, teólogo batista. João Filso Sorém, foi pastor, capelão do Exército Militar, teólogo batista, pastor da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Antônio Neves de Mesquita, já falei, né, sobre ele. John Landers, pastor batista, teólogo, que escreveu o livro Teologia dos Princípios Batistas, da editora Juerp. Doutor, pastor e professor batista, teólogo, Enéas Tognini, tá? Que escreveu Um Período Interbíblico, entre outros livros. Dallas Willard, pastor lá em Waco, Texas, no Seminário e Faculdade Teológica Batista, né? Em Dallas, né? Estados Unidos. Emery Bancroft, tá? Marcos Gancronato, é um pastor batista reformado. Walter Aiken III, professor, teólogo batista do Seminário Batista do Sul do Brasil. E muitos outros, né? Eu poderia aqui citar teólogos batistas, né? Russell Shedd, A.B. Detter, J.W. Shepard, Manuel Avelino de Souza, que escreveu muitos hinos do cantor cristão, teólogo, pastor batista, pastor da Primeira Igreja Batista de Niterói, tá? J. Mugumba Sobrinho, professor, pastor, teólogo, professor de seminário. Manuel Tertuliano Cerqueira, O.P. Maddox, William Book Begbie, né, do casal ali, Taylor, Zacaria Taylor, e muitos outros. Alva B. Langston, né, A.B. Langston, que escreveu, se formou, foi professor da Junta de Missões Richmond, em 1909. Foi chamado ao ministério, né, teológico. W.E. Entwisminger, que escreveu vários livros da Casa Publicadora Batista. Joaquim Fernandes Lessa, A.B. Christie, João Salomão Luiz Gisborne, né? Gisborne, que escreveu um livro, entre outros, Um Judeu Errante no Brasil.
H. Muirhead, José dos Reis Pereira, W.C. Taylor, né, William Carey Taylor, que escreveu, acho que tem aqui, ó, Dicionário do Novo Testamento, Vocabulários do Novo Testamento, Eclesiologia Batista e muitos outros. Eu poderia citar aqui batistas, né, teólogos. Então, está aí a minha lista de teólogos e pastores batistas, né? Nilson do Amaral Fanini, pastor que foi meu pastor Israel Bela de Azevedo, professor, teólogo, escritor, que produz obras, né, batistas de história, de filosofia, de teologia de qualidade, ainda em atividade, graças a Deus, né, o pastor Israel Bela de Azevedo foi reitor, diretor do Seminário Teológico Batista, eu acho que do sul do Brasil, em Niterói. Eu não lembro se o pastor Israel Belo foi professor. Quem mais? Ebenézer Soares Ferreira, professor, reitor do Seminário Teológico Batista do sul do Brasil. Foi professor do Seminário Teológico Batista de Campos, Norte Fluminense. Foi professor e reitor e pastor teólogo do Seminário Teológico Batista de Niterói, ok? Ali na rua Marquês do Paraná, né? No centro de Niterói, minha terra natal. Há muitos outros, né, que eu poderia aqui citar. Joaquim de Paula Rosa, já falei, Darcy do Zulek, ok? Isaltino Gomes Pereira, né? Isaltino Gomes, um grande professor, teólogo batista, escreveu vários comentários do Velho Testamento, História dos Batistas, Carlos P.F. Novaes e muitos outros que eu poderia aqui citar, que Ricardo Petrovski é um pastor, teólogo batista, missionário, tá? A.B. Detter, J.W. Shepard, né, do Colégio Shepard Batista, Manuel Avelino de Souza, já falei, Frederico Freiman, André Leckins, acho que é assim que fala o nome dele, né, que foi o próprio ex-padre, né, Aníbal Teixeira de Albuquerque, Guilherme Kerr, né, R.C. Driver, muitos outros batistas de renome que escreveram obras de peso ou seja, na igreja batista, né? Teólogos batista, o pastor Vanderlei Batista Marins, também em atividade, graças a Deus, né? José Rego Nascimento, Aquiles Barbosa, Enéas Tognini, que escreveu, como eu falei, né? Rubem Lopes, Harold Shelley, acho que é assim que fala o nome dele, Davi Gomes, né, que foi criador da Escola Bíblica do Ar, né? João Filso Sorém, Delcir de Souza Lima, que foi um grande professor, teólogo batista do Seminário Batista de Niterói, Reinaldo Purim, Enéas Tognini, Thurman Brandt e vários outros que Harold Shelley, ok? Que pastoreou algumas igrejas batistas, né, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Minas, ok? José dos Reis Pereira,
Reinaldo Purim, né, que foi professor, teólogo batista, tradutor da Bíblia, enfim, vários e vários homens que usaram a sua intelectualidade, usaram a sua inteligência, sua espiritualidade para pregar o evangelho, escrever, ensinar. Tenho aqui também, ó, na íntegra, né? Quem são os batistas? Manual da Convenção Batista Brasileira, Declaração Doutrinária da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, ok? E eu tenho aqui, tem em PDF também, tudo isso eu tenho em PDF, ok? Ney Yoshida, Utai Caetano, Carlos César P.F. Novaes e muitos outros que eu poderia aqui citar. Macéia Nunes, que é psicólogo, pastor batista, ok? Zaqueu Zengo, antropólogo, sociólogo, teólogo, pastor batista. Davi Baeta Mota, Franklin Ferreira, ok? E muitos outros que eu poderia citar aqui, que Macéia Nunes, Utai Caetano, pastor Ney Yoshida, enfim, vários e vários pastores que dignificam o nome batista, né, o trabalho batista, e teólogos. Tem aqui também, ó, Raridade, que eu ganhei esse livro, né? Esboço da história dos baptistas. Torbet, né? Casa Publicadora Batista, eu acho que não é da Juerp, não. Não, Edições Vida Nova. História dos Batistas, ok? Roberto G. Torbet, PhD, né? Então aqui conta aqui a história da nossa denominação batista, né? Da minha, no caso. E esse livro aqui, que é um livro católico, mas conta a história dos batistas, dos anabatistas, né? História da igreja, de Lutero a nossos dias. Giacomo Martina, são 4 volumes. O período da Reforma, Edições Loyola, católica. Mas conta aqui a história dos anabatistas, né, chamado reformadores radicais ou fanáticos, né? Esse livro também, ok? História da Teologia, Ben Haglund, ok? Ben Haglund. E esse livro aqui, que dispensa apresentações, que eu tenho já há bastante tempo, O Cristianismo através dos séculos, Early E. Cairns, acho que é assim que fala o nome dele, tá? Early E. Cairns, acho que é a editora Vida Nova, tradução de Israel Belo de Azevedo, de 1995, O Cristianismo através dos séculos, tá? De Cairns. Aqui fala também um pouco da trajetória dos batistas e dos anabatistas, ok? E eu cito aqui, né, de teólogos batistas, Cronologia da História Eclesiástica, tá? Em gráficos e mapas de Terry Williams, da editora, acho que é editora Vida, né? Vida Nova. Cronologia da História Eclesiástica, de Terry Williams. Também fala aqui sobre os batistas, os anabatistas, enfim, é um farto documento, tá? História dos batistas, né? Breve História dos Batistas, de J. Reis Pereira. Contando aqui, né? J. Reis Pereira, George W. Truett, né? Que fala sobre os batistas, os anabatistas, enfim, os teólogos, os pastores, os professores de seminário, enfim.
batistas, né? José dos Reis Pereira, ok? É um livro que dispensa apresentações, que conta a história da nossa denominação batista, né? Trabalho dos batistas, esse no caso aqui, de 1882 a 1982. Aqui conta aqui sobre Billy Graham, Salomão Gisborne, né? Luiz Salomão Gisborne, Zacaria Taylor, Estminger, Asa Ruth Cabret e muitos outros batistas aqui de renome. Willie Carey, ou Carey, né, que é considerado o pai de missões batistas modernas. William Carey, ou William Carey, ok? Curta o nosso canal. Esse pastor também tem volume 1, volume 2 e volume 3. Silas Alves Falcão, professor de teologia, historiador, teólogo batista, pastor batista. Panorama do Velho Testamento, 3 volumes. Tá? Do professor e pastor, teólogo batista, Silas Alves Falcão. Ok? Casa Publicadora Batista. Olha a edição. 1965. Tá aqui, ó. Não sei se dá para ver. Esse livro aqui é mais velho que eu. São 3 volumes. Panorama do Velho Testamento. Do professor, doutor, pastor, teólogo batista, Silas Alves Falcão. Está aí, né? A minha dívida paga. Meu avô me ensinava, né? Que você prometeu, você tem que cumprir. Seja homem. E está aí, né? Um pouco da história da denominação batista em seus pastores, teólogos e professores de seminário, de faculdade de teologia. Alguns filósofos também, pioneiros do trabalho batista no Brasil. Que Deus abençoe. Curta o nosso canal, né, de história da igreja, de teologia, de filosofia, ciência da religião, antropologia bíblica, antropologia filosófica, história da igreja, história da reforma, história da religião, história dos batistas. Já escrevi sobre história dos presbiterianos, calvinistas. Já escrevi sobre Armínio, Calvino, Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Já escrevi sobre os anabatistas, a identidade, história e doutrina da Igreja Batista. Já escrevi comentários bíblicos do Novo Testamento, do Velho Testamento, filosofia, enfim, filosofia antiga, filosofia moderna e filosofia da Reforma Protestante do século XVI. Que Deus abençoe, curta o nosso canal, dê o seu like, seu joinha. Estou no Telegram, no Instagram, no YouTube e no Facebook, ok? Com a página Você Pergunta e a Bíblia Responde. E são comentários bíblicos, né? Que eu Fabrício Barreto Gonçalves, curto o nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe, ok? Então eu estou puxando a brasa para minha sardinha, porque eu já fui católico, já fui presbiteriano, ainda sou calvinista, reformado, batista reformado, mas a gente tem que dar honra, né? Respeitar a tradição e a história da Igreja Batista. Que Deus abençoe.